Hoje, a nossa matéria será nesse lugar maravilhoso. Localizado aqui no Urbanova, em São José dos Campos. Venham conferir um pouquinho da nossa matéria de hoje. Hoje, aqui no nosso canal, temos a honra de conversar um pouquinho com Tatiana Fedato, cerimonialista, um ramo que é muito importante nos eventos. Hoje a gente sabe o tamanho da importância delas em cada evento. Tati, um prazer tê-los vocês aqui, né? Vamos conversar um pouquinho. Fala pra gente quem é Tatiana Fedato. Alquimista me fez essa pergunta esses dias. A Tatiana Fedato, ela é uma pessoa muito feliz, que gosta do que faz o que gosta, que tem respeito pelas pessoas e procura de evoluir espiritualmente, evoluir profissionalmente. E eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E quando eu vejo que tem uma coisa que eu não estou muito boa ali, eu deixo de lado e vou fazer uma outra para não entregar uma coisa que não é legal, né? Mas não porque o outro está vendo ou porque não é legal, porque não é legal para mim, né? Então eu sou uma pessoa que procuro ser bem comprometida com tudo que eu faço, desde um bolo para os meus filhos, que tem que ser bom, até um evento que tem que ser bom. Difícil resumir quem é você, né? Com certeza, falar da gente mesmo é algo muito difícil, mas falou bem. Você como mãe, né, essa pessoa extraordinária, como surgiu a ideia de ser cerimonialista? Não surgiu, aconteceu, veio no meu colo. Eu era assessora pessoal, então, e assessora artística. Então eu trazia os atores, os cantores para o Sesc, para a Fundação Cultural, e cuidava dessa parte de camarim, de pagamento, de documentação que eles não gostam. Mas aí eu ia ser só assessora artística e pessoal. De repente uma amiga minha, assessora produtora, falou: Tati, você faz o casamento de uma amiga? Eu falei: eu nunca fiz casamento, eu não sei como é que é isso, em 2009. Aí eu joguei limpo com a noiva e falei: olha, eu nunca fiz, mas eu aprendo, eu não sei nem quanto que eu cobrei, assim, cobrei merreca, mas pela experiência. E peguei dali veio outro, e essa minha empresa, que era assessoria pessoal, chamava Practical Life, virou Tatiana Fedato cerimonialista, porque o mercado me devolveu que isso me dava mais prazer. Não significa que me trazia mais dinheiro. Com certeza. É isso, e aí eu fiquei, faz 9 anos. Então, na realidade, você não buscou essa profissão, ela chegou até você, né? Aí, quando eu vi que, nossa, ok, eu tenho jeito, o mercado está absorvendo, cabe eu aqui, então agora eu vou estudar. O mercado está crescendo demais nessa área, né? Fora que há muitas cerimonialistas, né? A gente sabe que para vocês estar sempre atualizando o conhecimento é muito importante, né? E falando desse conhecimento, como é lidar com cliente, noivas, debutantes? Fica aí uma difícil missão? A difícil missão é lidar com o ser humano, né? E eu fui entendendo, muitas pessoas me perguntam isso: lidar com noiva é difícil, né? No começo, o meu desafio não era noiva. O desafio era eu mesma, entender quem era eu, entender quem era a minha equipe que eu poderia confiar. Então, pessoa, eu. Depois o fornecedor, eu tive muito probleminha com o fornecedor, assim como vocês tiveram muito problemas com o cerimonialista. Por quê? Porque estava todo mundo começando, era um outro profissional que não tinha estudo regulamentado, ainda não tem, né? Não é regulamentado a profissão. Então era meio que de uma forma empírica as pessoas iam se ajeitando. E hoje eu vejo que tem uma leva muito boa de assessoras chegando e coisa e tal, assim como de fornecedores. Então essa fase de lidar com o fornecedor já foi, hoje eu tenho excelentes fornecedores. Mas ainda assim é um desafio, porque são pessoas. Então eu costumo dizer que hoje eu não tenho muitos problemas com as pessoas, porque eu fiz gestão de pessoas. E quando eu aprendi, aí eu entendi que as primeiras pessoas que eu faço gestão são os meus filhos.
Não é? E é isso, é trazer um pouco da verdade da sua casa, de como você deve se relacionar com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com você mesma, e levar isso para as pessoas. E hoje eu chamo a minha assessoria de assessoria holística. Por quê? Porque eu olho para todos os cantos. Então, se um fornecedor, de repente, chegou atrasado, ou uma noiva está estressada, eu tenho que entender os motivos pelos quais, né? E não julgar logo, e resolver com tranquilidade, com educação, né? Então, atrás desse microfone existe uma mãe, existe uma pessoa que teve um dia a dia atribulado. Então, quando a gente começa a entender com uma forma mais humanizada os problemas que as pessoas nos apresentam ou levam para os eventos, e a gente consegue colocar o coração na frente e lidar com carinho, pronto, acabaram os problemas. Hoje o cliente ele chega até vocês muito antes do evento ou ainda tem aqueles clientes que chegam assim de última hora e vocês precisam se descabelar para resolver tudo? Olha, é punk quando chega um cliente assim que não tem noção do que é, né? Mas eu posso falar pela minha experiência, né? Eu tive sim, vamos colocar 20% do que eu já atendi foi cliente que queria que eu assessorasse o casamento em 30 dias, em 3 meses. Só que aí existe uma diferença grande. Quando a pessoa se coloca como cerimonialista, que foi quando eu comecei, a gente se intitulava como cerimonialista do dia. Então, talvez um pouco do reflexo errado que as pessoas estão tendo é porque a gente, lá atrás, vendeu isso errado. Por quê? Porque não era regulamentado, a gente foi aprendendo, né? Então, o que é que hoje, estudando, eu entendi que existe sim a cerimônia do dia, que ela pode chegar no dia e saber todos os fornecedores e auxiliar ali. E eu não digo nem assessorar, porque ela vai auxiliar e vai fazer o que dá para ser feito. Eu comecei assim, onde a noiva me contratava 2, 3 meses antes, vinha com uma pasta de contratos e eu não sabia ali se era bom. Eu costumo dizer que era um Kinder Ovo. Surpresa ali dentro, a gente nunca sabe se era boa ou se era ruim. Que me deu uma puta de uma base, porque assim, eu aprendi muito. Aprendi a ter filtro, aprendi a reconhecer quem é bom, quem é ruim, quem estava ruim naquele dia, que acontece. Então, e me avaliando também, né? Onde que eu consegui resolver uns problemas rapidamente. E aí depois eu vi que não, isso não funciona, isso dá muito trabalho, eu não quero mais isso. Aí eu melhorei o meu pacote, aumentei o meu preço, hoje eu só sou assessora. Assessora o quê? Aí sim é que a gente pode me contratar, mesmo com 30 dias antes ou com 2 anos antes. Por quê? Porque eu como assessora, eu consigo interferir diretamente, não nas escolhas deste ou daquele, mas desta gama de fornecedores, esses caras aqui eu conheço. Então, se você vai contratar o A, o B ou C, desses caras eu confio. E aí eu consigo assessorar, né? E aí pode vir uma pessoa do dia, né, para fazer o cerimonial no dia, mas aí eu já chamo que são as minhas assistentes. O que as minhas assistentes fazem hoje é o que eu fazia no comecinho, quando eu entrei como cerimonialista, né? Mas que o correto... Não existe o correto, eu já fiz casamento com 31 dias, mas assim, eram 2 condições. Uma, você cliente não pode escolher nada porque não dá tempo, e outra, é tudo à vista, nada para depois. Talvez ali um álbum de fotos, pode parcelar no cartão de crédito e mais nada. Então essas são as condições, mas por que é muito interessante antes para o cliente? Porque ele consegue parar com calma, entender o projeto na cabeça dele. Eu costumo dizer que quando o cliente me procura para fazer o mapeamento, o briefing, né, uma reunião, eu quero isso, quero isso, quero isso. Ao longo da jornada, os isso vão mudando de lugar e que bom. Claro. É isso, porque é uma vez só que você casa, é um investimento muito grande de emoção e de dinheiro para você fazer a toque de caixa e depois se arrependeu, já era. Então, o ideal, 2 anos. Por quê? Porque tem igreja, tem fila de igreja, fila de espera. Se for segundo semestre ainda, as datas nossas já não existem mais, né? Primeiro semestre é mais fácil. Tem igreja que limita um monte de coisa. Então tem um montão de coisinhas, de informações por detrás das cortinas que ninguém sabe. E aí você sabe do seu segmento de foto e filme. O buffet sabe do segmento dele. Nós, assessoras, sabemos um pouquinho de cada coisa. Então tá aí. Para você noiva, debutante, essas dicas são preciosas, hein? Você que chegou agora no nosso canal, aproveita e se inscreva. Temos várias matérias, curiosidades e vamos ajudar você a organizar o seu evento.
A cada matéria, vamos trazer novos fornecedores de cada segmento que lhe ajudará a organizar o seu evento, a tirar suas dúvidas e a completar o que faltava. E para você, fornecedor, que quer mostrar a sua empresa aqui no nosso canal, entre em contato com a gente pelo WhatsApp ou até mesmo pelo nosso direct que vai aparecer aqui. Venha contar para nós o que a sua empresa oferece nesse mercado de eventos. O seu lugar está aqui. O seu próximo cliente está te esperando. Entre em contato com a gente.